oficina de hoje estaremos trabalhando direito empresarial, um dos temas mais importantes para você ser uma pessoa vitoriosa em provas, uma pessoa vitoriosa em concurso. Estamos falando do empresário. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Em nome da coordenação do curso de Direito, IESB, receba aquele forte e fraterno abraço. O propósito dessa oficina é te passar dicas, materiais, informações básicas para que você possa encarar aí suas provas, seus concursos envolvendo a disciplina de Direito Empresarial e a sua atividade prática também, caso queira advogar. O direito empresarial, no primeiro momento, ele está presente na vida de todos nós, faz parte do nosso cotidiano mais do que nós imaginamos. Sempre temos uma questão envolvendo empresa, envolvendo empresário. Então, a proposta de hoje é falar do empresário. Temos vários temas relevantes, temas importantes que nós poderíamos abordar aqui. Mas para esta oficina específica, vamos falar dessa figura que é o empresário. Então, o direito empresarial tutela, o direito empresarial protege esta figura que é o empresário. E quem é o empresário no Brasil? Senhoras e senhores, o Código Civil não traz o conceito. O Código Civil brasileiro não traz o conceito de quem é o empresário, mas ele traz os requisitos para ser empresário. Então, ele traz lá requisitos para ser empresário. Então, em cima desses requisitos, que nós vamos tecer aqui o conceito de empresário e vamos tecer aqui também as espécies de empresário. Então, vamos falar do conceito de empresário e vamos falar das espécies de empresário, quem não pode ser empresário e essas informações como tal. Então, peço ao senhor, peço à senhora que já pegue aí o seu caderno para fazer as devidas anotações, já abra aí o seu Código Civil e vamos lá enfrentar o desafio falar do empresário. Olha, a teoria adotada pelo Código Civil para a caracterização do empresário está ali no artigo 966. Tá? O artigo 966 vai trazer os requisitos para ser empresário no Brasil. Para quem que eu aplico esse conceito de empresário, professor? A aplicação do conceito de empresário, senhoras e senhores, nós vamos aplicar tanto para a pessoa natural como para a pessoa jurídica. Tanto para a pessoa natural como para a pessoa jurídica. Juntos aqui comigo? Então, eu vou aplicar esse conceito de empresário para quem, professor? Para a pessoa natural e para a pessoa jurídica. Pessoa natural nós chamamos de quem? Quem é a pessoa natural aqui para nós no cenário empresarial? A pessoa natural para nós aqui, turma, é o empresário individual. Então, quando a gente fala empresário individual, é a pessoa natural que exerce uma atividade econômica organizando os fatores de produção. E a pessoa jurídica? A pessoa jurídica, turma, ela recebe um nome aqui muito importante para nós no cenário empresarial. Nós chamamos de sociedade empresária. Então, comigo no slide, para quem que eu aplico o conceito de empresário? Eu aplico para a pessoa natural. Eu também aplico para a pessoa jurídica. A pessoa natural recebe o nome de empresário individual. E a pessoa jurídica recebe o nome de sociedade empresária. Então, nós temos aqui a aplicação do conceito de empresário e já temos as espécies de empresário. Ou é a pessoa natural, ou é a pessoa jurídica. Muito bem. Importante nós trabalharmos o tema da pessoa jurídica. Um dos maiores contratempos que o acadêmico possa ter, geralmente ele tem, é com relação a esta pessoinha aqui, ó. A pessoa jurídica. Uma das maiores complicações, um dos maiores desafios de entender o empresário, de entender sociedade empresária, a dificuldade não é do direito empresarial, e sim do direito civil. De novo, a dificuldade para trabalharmos as sociedades empresárias, essas pessoas jurídicas chamadas empresários, a dificuldade não é do direito empresarial, e sim do direito civil. Então vamos rapidamente retomar as aulas de direito civil aqui. Então peço a você
Nós vamos dar um time aqui no direito empresarial. Vamos lá na base do direito civil, ainda do Código Civil, artigo 40. Pega lá, por gentileza, turma. Já vamos lá, pega o seu Código Civil, por gentileza, para fazer as anotações. Eu te remeto ao artigo 40 do Código Civil. Então, para falarmos das espécies de empresário, a aplicação do empresário eu aplico tanto para a pessoa natural como para a pessoa jurídica. A pessoa jurídica requer uma atenção especial. E como nós falamos do empresário pessoa jurídica, a maior dificuldade do acadêmico não é em direito empresarial, retomo, e sim em direito civil. Peço ao senhor, peço à senhora que então pegue o artigo 40 do Código Civil para que a gente possa dar uma esmiuçada nele. Vamos lá? Artigo 40 do Código Civil. As pessoas jurídicas, o tema é pessoa jurídica, são de direito público interno e externo, não é a nossa praia, e de direito privado. Então, o nosso objeto de estudo aqui é a pessoa jurídica de direito privado, está no artigo 40. Lembrou disso? Vamos lá comigo? Pessoa jurídica de direito privado. As pessoas jurídicas de direito privado são várias. Estão ali no artigo 44 do Código Civil. As pessoas jurídicas de direito privado estão no artigo 44 do Código Civil. Olha lá, são pessoas jurídicas de direito privado. Está acompanhando comigo, doutor? Está acompanhando comigo, doutora? Que bom. Olha lá, você tem lá associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos. Todos isso aqui são pessoas jurídicas de direito privado. O mundo empresarial não vai trabalhar todas essas espécies aqui. É um recorte de pessoa jurídica e nós vamos aprofundar no cenário empresarial. Ok? Olha lá, no mundo empresarial, o que vai importar no primeiro momento estudar pessoas jurídicas de direito privado são as sociedades. Até grifei para você aqui, tá? Se você quiser grifar, lá no artigo 44 do Código Civil, fica à vontade também. Ops. Porque a nossa praia é que, no primeiro momento, via de regra, nós iremos trabalhar as sociedades. Perceba que eu estou falando sociedade, não falei que é a sociedade empresária no primeiro momento. Ok? Porque sociedade é gênero que comporta duas espécies. Daqui a pouco eu chego lá, tá? Então, nosso foco maior aqui é trabalhar sociedades. Via de regra, pessoa jurídica, empresário e pessoa jurídica são sociedades. E essas sociedades nós chamamos aqui, no mundo empresarial, de sociedades empresárias. Sociedades empresárias, ok? Muito bem. É importante você ficar atento, doutor. É importante você ficar atento, doutor, na seguinte informação. Vem comigo aqui, ó. Atenção. Nem toda sociedade pode ser empresária. Existem algumas sociedades que não vão poder ser empresária, tá? Algumas sociedades não vão poder ser empresária. Por exemplo, aquela sociedade que não busca lucro, aquela sociedade que não busca lucro, aquela pessoa jurídica que não busca lucro, não pode ser tida como empresária. Olha lá. Então, nosso foco maior é trabalhar as pessoas jurídicas empresariais. Um destaque importante aqui para nós, depois de sociedade, são as associações. As associações, via de regra, turma, não buscam lucro. As associações, via de regra, não são empresárias. Via de regra, não. Por quê? Porque não busca lucro. Porém, tem uma alteração legislativa muito importante que eu quero passar para você, já no sentido de te preparar para a sua prova, já no sentido de te preparar para o seu concurso, senhor, senhora, vem comigo. Tem uma atualização legislativa relativamente recente que eu preciso que a senhora anote. É o artigo 971, parágrafo único. Tem uma associação aqui que poderá ser considerada como empresária? Sim. Qual é esta associação, professor? Vem aqui comigo, por gentileza. Olha lá. Aplique-se ao disposto do caput desse artigo a associação que desenvolva atividade futebolística, os clubes de futebol, em caráter habitual e profissional, caso em que, com a inscrição
Vou grifar aqui para você, ó. Com a inscrição, será considerada empresária para todos os efeitos. É uma atualização legislativa recente, ela é de 2021 e incluiu lá o que nós chamamos de SAF, Sociedade Anônima Futebolística. A Sociedade Anônima Futebolística, se ela quiser fazer a sua inscrição na junta comercial, e assim o fizer, ela será equiparada a uma sociedade empresária. Via de regra, a associação pode ser empresária? Não, não pode. Mas a Sociedade Anônima Futebolística, de acordo com o parágrafo único do artigo 71, vai ser uma exceção e uma excelente exceção a essa regra. Se ela quiser ser esse clube de futebol, Cruzeiro, por exemplo, Flamengo, esses grandes clubes de futebol, se eles quiserem ter um viés empresarial, basta pegar seus atos constitutivos e ir na junta comercial e se inscrever na junta comercial. Fazendo isso, eles serão equiparados a sociedades empresárias, serão, no caso, empresários, mas isso é exceção. Por conta da importância do tema, envolve exceção à regra geral, eu preciso que você dê um destaque para o parágrafo único do artigo 971 do nosso Código Civil. Continuo também com outra informação importante. Atenção! Nem toda pessoa natural pode ser empresário. Nem toda pessoa natural pode ser empresário. Nem toda pessoa jurídica pode ser empresária e nem toda pessoa natural pode ser empresário. Existem alguns impedimentos legais. A lei veda algumas pessoas físicas serem empresárias. Ela veda isso. Quais são as hipóteses aqui de vedação? De proibição legal. Vem comigo aqui, ó. É tema que nós chamamos de impedidos de ser empresário. De novo, existem algumas pessoas físicas que o Estado não quer que exerça atividade empresária, atividade mercantil, atividade comercial. Quais são essas pessoas que são impedidas para ser empresário? Servidor público, magistrado, membros do Ministério Público, militar da ativa. Este pessoal aqui, senhoras e senhores, esta galerinha, essas pessoas físicas aqui são impedidas de ser empresário, porque a lei não quer que elas sejam empresárias. Então, nem toda sociedade pode ser empresária e nem toda pessoa física pode ser empresária. Por quê? Porque a lei manda. Ok? Professor, o que eu tenho que estar atento? O que eu tenho que estar atento aí para uma eventual prova da FGV? Eles gostam de perguntar, a turma da FGV, eles gostam de perguntar aqui, ó, quem é o empresário individual e quem é a sociedade empresária e as suas eventuais diferenças de uma para outra, de uma pessoa para outra. Empresário individual, você já sabe, é a pessoa física que desenvolve uma atividade empresarial. É uma pessoa física. E a sociedade empresária é uma pessoa jurídica. É uma pessoa jurídica que desenvolve uma atividade econômica, uma atividade empresarial. Show de bola? Show de bola. Existe também uma questão muito interessante. Campo para mim para o slide. Somente para o slide, por favor. Há uma confusão que a mídia geralmente faz com que as pessoas comuns, os leigos, cometam. Menos nós. Nós não vamos cometer essas falhas técnicas. Aponta para essa pessoa que está no slide. Essa pessoa que está no slide é o dito, um chamado empresário muito famoso. É o Roberto Justus. Pois então, a mídia chama ele de empresário. Tecnicamente não está correto. Empresário, Roberto Justus seria se ele estivesse sozinho na frente da atividade econômica. Mas ele não está sozinho na atividade econômica. Se ele estiver sozinho na frente da atividade econômica, ele seria chamado de empresário individual, mas ele não está sozinho. Ele está com outras pessoas naturais que se reuniram, várias pessoas naturais se reuniram e deram vida a uma pessoa jurídica.
Quem é um empresário, na verdade, nesse cenário, não é a pessoa física, é quem? É a pessoa jurídica. Explico mais. Vem comigo no slide. Ó, atenção. Sócio não é empresário. Empresário é a pessoa jurídica. No caso do Roberto Justus, turma, ele não é empresário, ele é sócio de uma pessoa jurídica. O empresário é a pessoa jurídica, ele tem várias empresas. Várias empresas. Eu destaquei uma aqui, ó, Newcom. Ó, uma das principais agências de publicidade do Brasil. Fundada por ele, por isso que ele é famoso, por isso que ele é tido por empresário. Ó, fundada por Roberto Justus em 1998. Mas esta sociedade de empresário que tem vários sócios, provavelmente ele é o sócio que tem maior capital votante. Provavelmente ele é o sócio que tem maior participação societária. Por isso que há essa confusão aqui, falando que ele é empresário. Ele não é empresário. Quem é o empresário? O empresário é a pessoa jurídica. O empresário é o CNPJ. Então, quem é Roberto Justus, então? Sócio. Sócio de uma sociedade empresária. Empresário ele seria se ele estivesse sozinho, sem sócio, de novo. Empresário ele seria se ele estivesse sozinho, sem sócio, na frente de uma atividade econômica, como não é o caso. Outro exemplo era o Silvio Santos, né, que outrora participava muito conosco aí no nosso cenário nacional. Ele não era empresário. Quem é o empresário? O empresário é o SBT. E ele era o quê? Sócio de uma pessoa jurídica chamada SBT. A ideia é a mesma. Muito bem. O que o conceito do artigo 966 do Código Civil traz de diferente? Então, a essência do empresário, o conceito de empresário, não foi descrito claramente no Código Civil, não, mas traz os requisitos para ser empresário. Estão lá no artigo 966 e ali tem informações relevantes. Ali tem informações muito importantes, sim. Ali tem, sim, informações muito importantes. Vamos a elas. Pega o Código Civil, por gentileza, artigo 966. Olha lá. Uma leitura breve. Vamos lá? Considera-se empresário. Ó, perceba, é gênero. Empresário é gênero que comporta duas espécies. Ou é pessoa física, ou é o quê? Isso mesmo. Ou é pessoa jurídica. Empresário é gênero que eu vou aplicar tanto para a pessoa física, que eu vou aplicar tanto para a pessoa jurídica. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente, vou grifar, muito importante essa palavra para nós, profissionalmente, atividade econômica organizada. Comigo no Código Civil, por gentileza. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção de bens ou produção de serviços, circulação de bens ou circulação de serviços. Estas três cores aqui, turma, são os três requisitos para ser empresário no Brasil. E olha para mim, por favor, isso aqui é muito importante. Muito importante. Então, a identificação dos pontos fundamentais do conceito de empresário estão no artigo 966 do Código Civil. Olha, quando é que eu tenho essa figura do empresário? Olha lá, o que foi grifado lá, ó. O profissional, primeiro requisito, exerce profissionalmente o quê? Segundo requisito, uma atividade econômica. Terceiro requisito, que tenha organização. Se nós estamos falando de direito empresarial, que organização que é essa? Organização empresarial. Então, olha, quem é o profissional? O que é uma atividade econômica? E o que é organização empresarial? Organização empresarial e empresarial, não se esqueça, para a produção de bens, produção de serviços, ou circulação de bens, ou circulação de serviços.
Você tem 3 requisitos para ser empresário aqui. Profissional, busca uma atividade econômica, que tenha organização empresarial. Pergunta a vocês, turma. Você está vendo registro na junta comercial aqui? No artigo 966 do Código Civil, dizendo que é requisito para ser empresário registrar-se na junta comercial? Não está, né? Por quê, professor? Porque registro na junta comercial não é requisito para ser empresário. Olha para mim, isso mesmo. Registro na junta comercial é mera condição de regularidade e não um requisito para ser empresário. Isso é importante, professor, e importantíssimo, fundamental, isso despenca na sua prova. É mesmo, sério, que para ser empresário, segundo o artigo 966 do Código Civil, tem que exercer profissionalmente uma atividade econômica e com organização empresarial. Esses são os 3 requisitos para ser empresário no Brasil. Professor, quem é o profissional? O que é uma atividade econômica e o que é organização empresarial? Vamos entender esses elementos aqui. O que significa? O que é profissional? Profissional é o que não é amador. E quem é um amador? Amador é aquele que faz por amor, turma. Se tem uma coisa que empresário não faz é por amor, porque empresário vai sempre buscar o quê, turma? Empresário vai sempre buscar uma atividade lucrativa, por isso que ele exerce uma atividade econômica. E ele faz isso profissionalmente. O que é profissionalmente? É exercer uma atividade com habilidade, com continuidade. É fazer aquilo ali praticamente quase todo dia. O empresário, quando ele inicia suas atividades comerciais, ele está lá todo dia, de segunda a domingo. Ele abre ali a sua empresa, ele inicia suas atividades e ele trabalha, via de regra, de segunda a domingo. Às vezes ele pode funcionar só nos finais de semana, mas todos os finais de semana ele está lá com habilidade, com continuidade. Então, esta palavra profissionalmente quer dizer justamente isso. Trabalhar com habilidade, trabalhar com continuidade, não pode ser eventual. Eu vou trabalhar aqui, o empresário. Eu vou trabalhar aqui semana que vem, mas só volto a trabalhar daqui 1 mês, só volto a trabalhar daqui 15 dias. Isso não é habitual. Isso não é um trabalho contínuo, não é um exercício de uma atividade de forma contínua, isso é esporádica. E quando tem questões esporádicas, não contínua, trabalho eventual, não é requisito para ser empresário. Não vai ser protegido pela legislação. Então, empresário é aquele que trabalha com atualidade, com continuidade, não eventualidade. Exemplo. Se a pessoa comprou um único carro, comprou por 50 mil, vendeu por 80, teve lucro? Professor, se comprou por 50, vendeu por 80, essa diferença aí, 30 mil, nós chamamos de quê? De lucro. Teve lucro. Mas eu posso chamá-la de empresário? Não. Por quê? Porque foi uma única venda. Não trabalhou com continuidade. Não trabalhou com habitualidade. Foi uma venda eventual, então não caracteriza empresário para a legislação. Em outras palavras, não vai ter proteção da lei. A grande vantagem de ser empresário no Brasil, devidamente regular, é claro, é que tem a proteção da lei. Em eventuais situações, o Estado vem e protege o empresário. Em eventuais situações, o Estado vem e protege o empresário. Mesma coisa, organização de um evento. Vamos montar aqui uma festa. Festa dos alunos de determinada faculdade. Vamos organizar aqui, junta todo mundo aqui. E vamos organizar uma festa. A festa deu um lucro danado, mas foi só uma festa. Podemos falar que nós somos empresários? Não. Por quê? Porque foi um único evento, não foi trabalhado com habitualidade, não tem continuidade nesta atividade. Então, não é empresário por faltar o requisito profissionalismo. Você que gosta de séries, tem a série Cobra Kai. Aí você tem lá a Larusso Auto Group. A Larusso, eu não estou falando a pessoa física, eu estou falando na empresa. Você que assiste a série Cobra Kai, você tem lá a Larusso Auto Group. A Larusso, ela abre praticamente todos os dias as suas instalações. Olha lá no fundo, ó. Larusso. Poxa, professor, você não podia ter pego uma daqui de Brasília, não? Não, porque eu vou fazer propaganda, né? Não. Melhor a gente não fazer propaganda. A Larusso está lá todo dia. Pode ser
aquela garagem de automóveis perto da sua casa, sim, ela abre via de regra o quê? A garagem, então nem se fala, né? De segunda a sábado. E tem alguns empresários aí que trabalham até no domingo. Tem a cidade do automóvel aqui em Brasília, que tem uma renca de empresários. Pois então, aqueles empresários lá trabalham com habitualidade, com continuidade, não eventualidade. Ok? E atividade econômica, professor? O que significa atividade econômica? Turma, atividade econômica simplesmente é a busca do lucro. Significa finalidade lucrativa. É da essência do empresário, turma, buscar o quê? O lucro. É da essência do empresário buscar o lucro. Então, atividade econômica para nós significa finalidade lucrativa. É claro, senhoras e senhores. O objetivo do empresário é buscar o lucro, mas nem sempre ele vai conseguir obter. Nem sempre consegue obter o lucro. Tanto é verdade que, se ele não obter, nós podemos aplicar dois institutos, duas situações diferentes, dois institutos para ele, né? Falência ou recuperação judicial. Falência ou recuperação judicial. Matéria muito importante aqui também no tema direito empresarial. Olha, quando você estuda direito empresarial para provas, quando você estuda direito empresarial para concursos, geralmente alguns temas são bastante cobrados. O direito empresarial divide em três tópicos básicos. O empresário como um todo, que é o que nós estamos trabalhando aqui, pessoa física, pessoa jurídica. Você trabalha direito cambial, estudo dos títulos de crédito. Você também trabalha falência e recuperação judicial. São três módulos de direito empresarial aqui. Nós abrimos os trabalhos falando da base aqui, para entender a pessoa que é tutelada por este ramo do direito. A pessoa que é tutelada, que é protegida por este ramo do direito, nós chamamos de empresário. Eu aplico o conceito de empresário que está no Código Civil tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Então, empresário é gênero que comporta duas espécies. Ou é a pessoa física ou é a pessoa jurídica. Ou é a pessoa física, aquele cara que odeia sócio, que é o empresário individual, ou é o carente, aquela pessoa física que não consegue trabalhar sozinho, que chamou várias outras pessoas físicas e com esta união de várias vontades contratantes deram vida a uma pessoa jurídica que nós chamamos sociedade empresária. Ok? Muito bem, muito bem. Então, segundo requisito para ser empresário é exercer uma atividade econômica, buscar o lucro. O empresário não faz de graça. Se ele fizer alguma coisa de graça, ele perde o requisito para ser empresário e não é empresário, não tem proteção do direito empresarial. E a mais importante aqui para nós, dentro dos requisitos para ser empresário, é organização empresarial. Esta aqui é a informação mais relevante, a informação principal dentro de requisitos para ser empresário. Empresário, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, é aquela pessoa que organiza os fatores de produção. Indispensável, fundamental. Se não há organização empresarial, nós não temos o conceito de empresário. Olha que interessante. Se não há organização empresarial, nós não temos conceito de empresário. Se uma pessoa física ou uma pessoa jurídica trabalha sem organização empresarial, não vai ser chamada de empresário. Logo, não terá proteção da lei. Juntos, turma? Então, o elemento organização empresarial aqui para nós, ele é o que? Indispensável para o conceito de empresário. Tá? Então, e o que significa essa organização empresarial? Organização empresarial, turma, é a organização dos fatores de produção. É uma atividade econômica que organiza os fatores de produção. E quais seriam os fatores de produção? Você tem aqui matéria-prima, capital, mão de obra ou força de trabalho e tecnologia. Então, quando nós temos uma pessoa física, uma pessoa jurídica articulando os fatores de produção, nós temos o que nós chamamos de organização empresarial. E se furar um desses aqui, e se furar, por exemplo, isso aqui, ó, força de trabalho ou mão de obra. Então, se furar um desses aqui, fura o requisito
organização empresarial. E se furar o requisito organização empresarial, o que acontece? Se furar o requisito organização empresarial, então nós não temos a figura do empresário, logo não terá aí a proteção deste ramo autônomo do direito, chamado direito empresarial. Professor, se a pessoa física não é empresária, qual o nome dela? Se a pessoa jurídica não é empresária, qual o nome dela? Eita, pergunta boa, hein? A matéria de direito civil, né? Não é regida pelo direito empresarial, vai ser regida pelo direito civil. Show de bola, pergunta boa. Voltemos aqui. Então, estamos na organização empresarial? Sim. Organização empresarial é a articulação dos fatores de produção. Exatamente. A organização ocorre quando a atividade fim ela é realizada com a ajuda de terceiros. Com a ajuda de terceiros. Turma. Olha lá. Quando nós temos colaboração de terceiros na atividade fim, está presente o elemento organização. Então, para nós, para falar de organização empresarial, é fundamental nós falarmos de mão de obra. Tem mão de obra lá? Tem mão de obra lá. Então, tem organização empresarial. Não tem mão de obra lá? Então, não tem organização empresarial. E quando uma atividade fim não tem a ajuda de terceiros? Não tem mão de obra lá, então fura o requisito organização empresarial. Pessoal, então quando a atividade fim não tem a ajuda de terceiros e é desempenhada exclusivamente pelo sócio de uma sociedade ou pela pessoa natural, isso aqui é muito importante, a pessoa natural está lá sozinha, sem mão de obra, pode ser considerada empresária? Não. Se nós temos uma sociedade empresária que os sócios põem a mão na massa, não contratam terceiros, colaboradores, não tem mão de obra, podemos falar que essa sociedade é empresária? Também não. Por quê? Porque não tem organização empresarial. Não temos organização empresarial. Se faltar mão de obra, se faltar terceiros na atividade fim da empresa, não teremos organização empresarial. Então, não podemos ser chamados de empresário, não poderemos ser chamados de empresário. E qual que é o pano de fundo disso aqui, turma? Tem várias vantagens de ser empresário regular no Brasil. Várias vantagens de ser empresário regular no Brasil. Mas, sem sombra de dúvida, senhoras. Sem sombra de dúvida, senhores, a maior vantagem de ser empresário no Brasil, maior vantagem, é que numa eventual crise econômico-financeira, a pessoa física ou jurídica, o empresário, pode pleitear a recuperação judicial. Sim, pode pleitear a recuperação judicial. Olha as Casas Bahia aí, grande exemplo, Americanas, e vai por aí afora. Então, abalou as estruturas no cenário empresarial, aquela pessoa que é empresário, está regular, pode fazer o pleito da recuperação judicial? Sim, pode fazer o pleito da recuperação judicial e, sem sombra de dúvida, repito, é o maior benefício de ser empresário regular no Brasil. Mas se furar organização empresarial, ou se furar atividade lucrativa, ou se furar profissionalismo, cai por terra o conceito de empresário. Então, a pessoa não vai poder fazer uso de recuperação judicial. Não. Dessas três informações, desses três requisitos para ser empresário: profissional, buscar o lucro, atividade econômica e ter uma organização empresarial, qual é que mais cai? Organização empresarial. Então, você fica atento, doutor. Você fica atento, doutora, com esta temática de requisitos para ser empresário, principalmente organização empresarial. Atenção, momento importante do conceito. Atenção, vem comigo, senhor, vem comigo, senhora. É necessário diferenciarmos empresário individual de sociedade empresária. Fundamental, turma. Uma coisa é empresário individual e outra coisa é sociedade empresária. Nós precisamos diferenciar quem é empresário individual e quem é e o que é sociedade empresária. Fundamental.
empresário individual também é a pessoa natural. É a pessoa natural. O João, o Manuel, o José é a pessoa natural. É a pessoa física. É a pessoa física que individualmente, de novo, sem sócio, individualmente, sem sócio, sem ajuda, sem colaboração de outro sócio, organiza uma atividade empresarial. Por exemplo, nós vamos montar uma churrascaria. De olho comigo na tela aqui. Vamos montar uma churrascaria, senhoras. Vamos montar uma churrascaria, senhores. Dá para exercer a atividade fim da churrascaria sozinho? Pensa numa churrascaria. O João, o Antônio vai, letra A, né? O Antônio vai montar uma churrascaria. Ele consegue exercer a atividade fim da churrascaria sozinho, sem colaboração de terceiros, sem mão de obra? Não dá, né, professor? Não dá. São muitas atividades que tem numa churrascaria. Muitas atividades que tem na churrascaria. Você poderia me dar um exemplo, doutor? Poderia me dar um exemplo, doutor? Atividade fim exige colaboração de terceiro. Exemplos são variados, professor. Sim, são variados. Olha lá. O João ou o Antônio terá que contratar quem lá? Qual mão de obra que ele precisa contratar lá? Olha, gerentes, garçons, cozinheiro, caixa, manobrista. Então, neste caso, contratando esses trabalhadores subordinados lá, ele estará organizando os fatores de produção. Ele sozinho não está pondo a mão na massa, ele, Antônio. Ele está tendo o quê? Auxílio, colaboração de terceiro. Neste caso, nós temos a figura do empresário individual. Neste caso, nós temos a figura aí do empresário individual. Haverá, então, organização empresarial, porque a pessoa sozinha, o Antônio no caso, organizou tudo isso. Ou seja, em outras palavras, turma, organizou aqueles que vão realizar a atividade fim. E quem vai realizar a atividade fim? Gerente, garçom, cozinheiro, caixa, manobrista. Então, a pessoa natural, para ser empresária, é isso. É ela sozinha, sozinha sem sócio, você entendeu? É ela sem sócio que vai organizar essa moçada, a mão de obra ali que vai auxiliar na atividade fim da empresa. Quando isso acontece, nós temos organização empresarial. Aí essa pessoa natural é chamada de empresário. O empresário individual, para nós, é a pessoa sozinha que odeia sócio. O empresário individual, para nós, é a pessoa física que sozinha organiza os fatores de produção. É a pessoa que odeia sócio. Essa é a figura do empresário individual. Então, para nós, quem é o empresário individual? Olha lá. É a pessoa que sozinha, sem sócios, né? Organiza aqueles que vão realizar a atividade fim da empresa. Este é o empresário individual, é a pessoa física. Muito bem. Temos outra situação também, outra possibilidade. Convite para constituir uma sociedade. Você quer ser meu sócio? Vamos montar uma atividade econômica, lucrativa? Vamos. Muitas das vezes a pessoa não dá conta de exercer a atividade fim da empresa, de articular os fatores de produção sozinha, não dá conta, precisa de ajuda. Então ela busca uma outra pessoa física, ou até mesmo uma pessoa jurídica, e pergunta: você quer ser meu sócio? Eu preciso aí de uma necessidade de uma ajuda financeira, e sozinho eu não vou dar conta de tocar o negócio, não. Quer ser meu sócio? Pronto, olha aí. Aí você tem um convite aí para duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas, inclusive, para montar aí o que nós chamamos de sociedade. Então, sociedade, via de regra, para nós é uma pessoa jurídica que está desempenhando uma atividade empresarial. E essa pessoa jurídica aqui para nós tem um nome, chama-se sociedade empresária. É a sociedade empresária que desempenha a atividade empresarial. É a sociedade em atividade empresarial. Um momento que minha câmera
Quanto tempo aqui? Só um instante. Show. Muito bem. É a sociedade empresária, então, que exerce atividade empresarial. Em resumo, o conceito de empresário, senhoras e senhores, serve tanto para a pessoa física que sozinha articula os fatores de produção, ou para as pessoas naturais que se organizam, se associam para criar uma pessoa jurídica. E se essa pessoa jurídica ela articula os fatores de produção, nós temos uma sociedade empresária. Por isso que é importante você ficar atento, doutor. Por isso que é importante você ficar atento, doutora, ao artigo 966 do Código Civil. Vai lá, ó. O conceito de empresário do artigo 966 do Código Civil aplica tanto para o empresário que está sozinho, quando da organização. Quem é aquele que está sozinho, articulando os fatores de produção, organizando a mão de obra? Muito bem. É a pessoa física. Que nós chamamos de quê? A pessoa física que odeia sócio? Muito bem, empresário individual. Mas também nós podemos aplicar para aquele que resolve montar uma pessoa jurídica, uma sociedade. E se essa sociedade, turma, trabalhar com os três requisitos, se essa sociedade trabalhar com os três requisitos, profissionalismo, buscar o lucro e organizar os fatores de produção, nós temos uma sociedade empresária. Então, o conceito de empresário eu posso aplicar tanto para a pessoa natural como para a pessoa jurídica, ok? E, de novo, e quando nós não temos organização empresarial, nós não temos nem a figura do empresário, nem a figura da sociedade empresária. Quando falta organização empresarial, nós não temos nem a figura do empresário, da pessoa natural, que nós chamamos de empresário individual, e nem a figura da sociedade empresária, por faltar ausência de requisitos. Professor, então se não é pessoa, se essa pessoa física não é empresária, não posso chamar de empresário individual, então ele vai ser quem? E se essa sociedade não é empresária, que tipo de sociedade que será? Eita, pergunta boa, viu? Pergunta boa. Você já sabe que não vai ser regido pelo direito empresarial. Então nós vamos excluir aqui o tema direito empresarial e vamos para o direito civil. Exatamente. A pessoa natural, a pessoa física, que trabalha sozinha, sem requisitos para ser empresário, nós chamamos de quê? Autônoma, profissional liberal. E já a sociedade que não tem requisitos para ser empresário, não tem articulação dos fatores de produção e nem requisitos para ser empresário. É sociedade? É, só que não vai ser sociedade empresária. Vai ser sociedade simples pelas regras do artigo 982 do Código Civil. Por quê? Porque ou a sociedade ela é empresária, requisitos para ser empresário, ou por exclusão ela vai ser sociedade simples, senhoras e senhores. Essa informação é muito relevante para você, muito relevante. Já anota por gentileza ou coloca um marca-texto no artigo 982 do Código Civil. Então, se a sociedade ela não é empresária, ela vai ser sociedade simples, regida pelo direito civil. Ok? Então, a pessoa que vende trufas, turma, ela consegue articular os fatores de produção sozinho? Imagina o seguinte, um vendedor de trufa. Ele consegue produzir e vender sozinha essa pessoa, a trufa? Consegue. Então, ele não precisa de ter um vendedor, não. Ele não precisa de ter uma pessoa que faz a trufa e embala a trufa. Não, ele sozinho consegue fazer isso tudo. Ele sozinho consegue fazer isso tudo. Então, esse vendedor de trufa, ele não tem trabalhador lá para auxiliá-lo. Para auxiliá-lo na atividade fim da empresa. Se ele não tem mão de obra lá, turma, faltou o requisito o quê? Organização. Então, esse vendedor de trufa pode ser considerado empresário? Não. Ele vai ser chamado de profissional liberal autônomo. Anota isso para você não esquecer. Tá? Então, olha lá. Se a atividade fim depende
exclusivamente da pessoa natural. Neste caso, não se fala em organização empresarial. E se nós não falamos em organização empresarial, esse vendedor de trufa, se tiver uma eventual crise econômico-financeira, olha para mim, por gentileza. Se esse vendedor de trufa instaurar ali na sua atividade uma crise econômico-financeira, ele vai poder pleitear recuperação judicial? É a pergunta que eles vão fazer para você. Não, ele não vai poder pleitear recuperação judicial porque ele não é empresário, falta requisito. Mesma coisa o cabeleireiro sozinho. O cara faz uma verdadeira ginástica, né? Atende o telefone, lava, corta cabelo, agenda os cortes. Se ele não tem nenhuma secretária lá para auxiliá-lo, nem para varrer lá os cabelos ou atender telefone, ele não pode ser considerado empresário. Mesma coisa do vendedor de trufa. Por quê? Porque ele está sozinho, pondo a mão na massa. Ele não tem auxílio de mão de obra. Não vai ser considerado empresário. Logo, não vai poder pleitear recuperação judicial. Conclusão. Ambos, tanto o vendedor de trufa como o cabeleireiro, exercem as suas atividades com habitualidade. O vendedor de trufa vende a sua trufa todo dia, o cabeleireiro está lá praticamente todo dia. Ambos têm finalidade lucrativa. Ou você acha que o vendedor de trufa e o cabeleireiro trabalham de graça? Não, né, professor? Todos eles buscam o quê? Buscam lucro. Mas qual que é o problema disso? Ambos não têm organização empresarial. E se não tem organização empresarial, principalmente com o quê, turma? Principalmente mão de obra auxiliando na atividade fim, mão de obra, não podem ser tratados como empresários. Esta aqui é a principal informação desta oficina de hoje. Então, se não podem ser tratados como empresário, eles podem pleitear a recuperação judicial? Não. Não poderão pleitear recuperação judicial. Ok? Isso é pessoa física, vendedor de trufa, cabeleireiro. E a sociedade com ausência de organização? Como é que fica a sociedade com ausência de organização? Tá, vamos montar uma pastelaria. Vamos montar uma pastelaria. Duas pessoas, Antônio e Benedito, resolvem montar uma pastelaria. Um faz o pastel, frita o pastel, e o outro serve os clientes, pega dinheiro, dá troco, abastece vinagrete, ketchup. Então, ambos os sócios, os primos ali, os sócios, eles alternam as atividades fim da pastelaria. Aí eu pergunto para vocês, essa pastelaria aqui, pelo que nós estamos estudando à luz do artigo 966, ela pode ser considerada empresária? Essa pessoa jurídica aqui pode ser considerada empresária? Não pode, né? Exatamente. Por que ela não pode ser classificada como empresária? Ela tem habitualidade? Tem. Ela exerce uma atividade lucrativa, busca o lucro? Sim. Mas o que falta para ela? Falta organização empresarial. Falta o quê, turma? Falta trabalhadores subordinados lá, falta mão de obra. Por quê? A atividade fim da pastelaria é exclusivamente exercida pelos sócios, pelo Antônio e pelo Benedito. Então, se a atividade fim da empresa, se a atividade fim do estabelecimento ali foi exercida exclusivamente pela pessoa do sócio, então, esta pessoa jurídica, esta sociedade não tem mão de obra. E se não tem mão de obra, for o requisito organização. E se for o requisito organização empresarial, não pode ser chamado de empresário, não. Então, essa sociedade vai ser o quê? Essa sociedade vai ser o quê, então? Sociedade simples, regra do artigo 982. Então, olha lá, ó. Tanto aqui a figura do vendedor de trufa, do cabeleireiro e da pastelaria, falta o quê? Falta organização empresarial. Então, nós não podemos chamar essa moçada aqui de empresários. Não. Por quê? Porque falta um requisito fundamental, que é a organização empresarial, que, por sua vez, é a articulação dos fatores de produção. Logo,
Tanto o vendedor de trufa, como o cabeleireiro, ou como a pastelaria, pode pleitear recuperação judicial. Não, por quê? Porque eles não são empresários. Tem uma outra situação também. Vamos montar aqui um supermercado. Vamos montar um supermercado. Então, Antônio convida Benedito para montar um supermercado. Dá uma olhada no tamanho das prateleiras lá. Muita coisa, né? Muita coisa. Montar um supermercado. Olha lá, Antônio mais Benedito. Vamos montar um supermercado. Dá para só Antônio e Benedito articular todos os fatores de produção, atividade fim do supermercado? Não, não dá. Por quê? Porque é muita coisa. Não tem como ficar somente os dois. O que é necessário no supermercado, lá em termos de mão de obra? Caixa, gerente, estoquista, alguém para cuidar das prateleiras. A atividade fim é realizada com a ajuda de terceiros. Isso aqui é importante, então, com a ajuda de terceiros. Então, quando a atividade fim é realizada com o auxílio de terceiros, com colaboradores lá, aí sim nós temos uma sociedade empresária. Nesse caso, esse supermercado aqui, ó, é uma sociedade empresária. Se lá na frente, devidamente regular essa sociedade, passar por crise econômica e financeira, poderá pleitear a recuperação? Sim, poderá pleitear a recuperação. Então, fundamental aqui, senhoras e senhores, você ter esta noção do empresário. Não temos aqui, para finalizar, nós não temos aqui um conceito de empresário no Código Civil. Nós trabalhamos com os requisitos para ser. Os requisitos para ser empresário está no artigo 966 do Código Civil. São esses três que você está vendo na tela. Aí, é o profissional que busca o lucro e que articula os 4 fatores de produção, tá? Para a produção de bens, produção de serviços, circulação de bens, circulação de serviços. Que nós chamamos isso aí de teoria da empresa. É a teoria atual que rege o direito empresarial. Porque a teoria da empresa, o que preza agora é a tal da organização empresarial. Então, para finalizar aqui, qual seria o conceito de empresário, então? À luz do artigo 966 do Código Civil e a dita teoria da empresa. Ó. Empresário é aquele que profissionalmente, tanto pessoa física como jurídica, hein? Não se esqueça disso. Empresário pode ser pessoa física, empresário individual, ou pessoa jurídica, sociedade empresária, que profissionalmente exerce uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Esta é a figura do empresário no Brasil. Dicas gerais aqui para você. Leitura do artigo 966. Fica ligado que para ser empresário no Brasil precisa de 3 requisitos: profissional, busca do lucro e organização empresarial, ou seja, articulação dos 4 fatores de produção. Fique atento com relação ao registro na junta comercial. Registro na junta comercial não é requisito para ser empresário. Se não é requisito para ser empresário, professor, o que é então? Mera condição de regularidade. Ok? Então, para nós aqui, quem é um empresário no Brasil? É a pessoa natural que sozinha articula os fatores de produção, que nós chamamos de empresário individual, ou é a pessoa jurídica que articula os fatores de produção, que nós chamamos de sociedade empresária. Ok, senhoras e senhores, foi um prazer trabalhar com vocês, um prazer passar essas informações e nós nos encontramos aí em outras ocasiões. Forte e fraterno abraço a todos vocês. Obrigado.